Quero começar aqui com vocês com essa passagem que está no livro de Provérbios 25, versículo 15. Pela paciência se persuade o poderoso e a língua branda quebra até os ossos. Eu achei isso aqui muito interessante e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês exatamente isso. Meu nome é Ronaldo Damaso, nutricionista há 19 anos, mentor de mente e corpo leve. Inclusive, eu quero que você já curta esse vídeo, compartilhe, me siga. E se fizer sentido para você, encaminhe para alguém que você ama. Essa semana fiquei um pouquinho gripado com essa variação de clima. Minha voz está um pouco rouca, mas eu creio que vai dar tudo certo aí no final. Pessoal, é o seguinte. Principalmente nós que estamos sempre buscando uma transformação, uma renovação de mentalidade, é muito importante a gente ter clareza do seguinte. Muitas das vezes você é questionado, muitas das vezes você é desacreditado, muitas das vezes você é colocado numa situação de desconforto. E a tendência natural, quando isso vem até nós, se nós não estivermos dentro de uma mentalidade firme, consolidada, é que nós venhamos a reagir a tudo isso. E o detalhe, quando você reage, você acaba ativando no teu inconsciente um padrão comportamental. Por isso que eu falo tanto dentro da minha mentoria Mente e Corpo Leve, muito dos conteúdos aqui, a gente fala sobre a questão de renovação de mentalidade. Você precisa compreender que muitas das vezes você não precisa reagir. Você somente ouve, analisa tudo aquilo ali e às vezes nem responder você precisa. É que detalhe, não sei se você já teve essa experiência, quando a pessoa fala alto com você ou ela vem com arrogância, querendo impor a sua posição, querendo colocar o seu pensamento sobre aquilo que você acredita, muitas das vezes nós reagimos e muitas das vezes entramos até em conflito, não é nem confronto, é conflito. Isso é muito comum, por exemplo, em discussões políticas, em discussões de futebol, de religião e por aí vai. Detalhe, aqui diz, que a palavra branda, ela quebra até os ossos. Então, quando você se sentir atacado, se você for, às vezes, pressionado, o ideal é que você tenha calma. Eu sempre até falo, tem uma estagiária no meu consultório que eu disse para ela um dia, eu falei assim, respira, espera, conta até 3 para você dar uma resposta. Isso ajuda muito. Porque muitas das vezes, quando a pessoa vem até nós, é acionado um gatilho mental e ele aciona toda uma sequência de comportamentos. E esses comportamentos, uma vez acionados, eles vão desencadeando ações que já são inclusive pré-programadas pela nossa mente. Não sei se você sabe, mas mais de 85% das nossas ações, os nossos sentimentos, emoções, elas são condicionadas pelo nosso inconsciente. Então, ou seja, a gente faz tudo muito no piloto automático. 10% é subconsciente, apenas 5% consciente. O que eu digo sempre, não adianta você lutar contra o seu inconsciente de forma racional que você vai perder. O detalhe é, você precisa começar a transformar agora o teu inconsciente. E como é que você faz isso? Primeira coisa, afirmações positivas. Você precisa ter uma visão clara. Eu até brinquei essa semana na live que eu fiz, parece o jogo do contente, né? Mas você precisa ver a visão, o lado positivo das coisas. Sempre quando você está numa situação, existe uma outra posição. Eu sempre digo isso. Inclusive, toda decisão que você toma, você anula automaticamente outra decisão. Então, se eu decido ser magro, eu estou eliminando a obesidade. Se eu decido ser praticante de exercício, eu estou eliminando o sedentarismo. Se eu decido ser saudável, eu estou eliminando a doença. Então, esse tipo de entendimento nos ajuda. Então, por exemplo, quando eu vejo algo que foi desafiador na minha vida, eu estou eliminando aquilo que foi fácil. Então aconteceu uma situação, se eu acredito que aquilo é um desafio, que aquilo é problema, que aquilo é complicado, automaticamente eu estou matando a facilidade, a solução daquele processo. Então, quando eu começo a afirmar situações positivas de solução, eu começo a colocar no meu inconsciente aqui possibilidades de algo vir a dar certo.
e vou eliminando aquelas situações de que antigamente eu acreditava que aquilo não era capaz, que aquilo não era possível, que isso não era para mim, que são aquelas crenças que nós trazemos lá da primeira infância. Eu falo isso aqui porque muitas das vezes quando a pessoa chega aqui no consultório para poder buscar o emagrecimento, ela fala que o processo de emagrecer é difícil. A crença que ela tem é que isso é difícil, que isso é complicado. Detalhe, se ela acredita nisso, ela está matando a possibilidade do processo que ela vai fazer agora de ser fácil. Então a primeira coisa, mesmo se eu não acredito, eu devo afirmar para mim que o processo ele é fácil, que ele é muito mais tranquilo do que eu imagino. Isso vai começando a colocar dentro do meu inconsciente novas possibilidades. E quanto mais você emerge num ambiente de falas positivistas, de afirmações positivistas, você começa a moldar e você, com o passar do tempo, você vai ter uma nova visão da realidade. Tudo aquilo que a gente percebe da nossa realidade, ela vem das nossas memórias inconscientes. Então, principalmente do 0 aos 7 anos, tudo que eu vivi, que eu senti, isso foi incorporado. E se eu vou cada vez mais, com o passar dos anos, acreditando naqueles velhos pensamentos que eu sempre tive, sempre eu vou concordando com ele e eles vão ficando cada vez mais consolidados. Quando eu decido fazer um processo de renovação, de transformação de mentalidade, eu começo a acreditar em novas oportunidades, isso vai sendo reconstruindo e aqueles pensamentos negativistas que eu tinha, eles começam a ser diminuídos. É que detalhe, você é uma das poucas pessoas que tem esse tipo de informação. A maioria das pessoas que estão à sua volta, elas não compreendem isso que a gente está conversando aqui. E aí o detalhe, muitas das vezes, aí é uma coisa que eu sempre digo, não fica falando para todo mundo o que você vai fazer não, para com isso. Você começa um processo de reeducação alimentar, estou indo no nutricionista, estou fazendo com personal aqui, e aí você conta isso para as pessoas. E detalhe, as pessoas elas não querem ver você melhor do que elas até te apoiam, elas querem que você dê certo, mas elas não querem que você seja melhor do que elas. Então, quando a gente tem esse nível de clareza, você começa a ficar calado. Você não fala o que você está fazendo, você simplesmente pega e faz. Inclusive, muitas pessoas, quando você consegue um resultado satisfatório, falam assim, uai, o que você estava fazendo? As pessoas que têm essa expressão de tipo assim, nossa, o que foi que aconteceu? O que sucedeu com fulano, beltrano? Essa manifestação de, nossa, que surpresa, é porque as pessoas ali estão dizendo de maneira inconsciente que elas não acreditavam em você. Porque o que me surpreende é algo novo. Então, se você chega aí pra mim e você me surpreende, eu falei, caraca, eu não esperava isso de você. Então, você me surpreendeu. Se for positivo, ótimo. Mas e se for negativo? É terrível, né? Então, muitas das vezes, essas pessoas que estão próximas, elas não querendo isso, elas não têm possibilidades, vamos dizer assim, de conduzir a gente para um nível mais elevado e conseguir resultados. Por que você falha aí no seu emagrecimento muitas das vezes? Você diz que quer emagrecer, sai contando para todo mundo, as pessoas não querem que o seu resultado seja melhor do que o delas e elas começam muitas das vezes, de maneira inconsciente, até colocar acusações sobre você para te fazer desistir. E se você tem uma crença, um inconsciente mais negativista, é bem provável que você acredite de fato nisso e você reforça aquela crença que você tinha. Então você diz, cara, falhei de novo, isso não é para mim, não vai dar certo. E aí, detalhe, quanto mais essa crença negativa vai sendo reafirmada, mais desafiador vai ser para você sair desse processo. É por isso que afirmações positivas, isso não é isso que muda o jogo, só isso não, mas isso já é um começo, porque o que muda o jogo é quando você, além de dizer essas afirmações positivas, você começa também a sentir de fato esse poder das suas palavras. Lembrando que somente pensamentos não resolvem pensamentos positivos. Eu preciso, além do pensamento, fazer declarações, tá? Não sei se você sabe, mas no mundo espiritual uma declaração é um decreto. Então, ou seja, aquilo que você fala, você vai, você coloca o mundo espiritual para poder agir na direção daquilo que você decretou. Por isso que nós temos que ter muito cuidado em relação àquilo que a gente fala. Por quê? Aquilo que eu falo
né, da minha boca pode sair vida ou sair morte. Então é muito importante a gente ter clareza do que nós estamos falando, do que nós estamos comunicando. E isso eu sempre digo que é uma responsabilidade de cada um, porque às vezes, se você está naquele piloto automático, uma pessoa vem com uma certa raiva aí para você, você começa a falar coisas negativas, pesadas ou declarações ruins, e você vai transformando a realidade que você está declarando de fato na existência. Isso acontece às vezes, principalmente na educação de filhos, né? Quantas vezes os pais eles falam ali, esse menino é muito atrapalhado, para não falar outras palavras, né? Pais pesadas. Esse menino é atrapalhado, esse menino é preguiçoso, esse menino não vai dar em nada, não. Isso aí é um morto de preguiça. Sabe essas falas? Isso aí é uma declaração. E isso no mundo espiritual tem um poder muito grande. Então, além de você pensar, você declarou e muitas das vezes você sente. Você olha para o teu filho e não acredita mais nele. É que detalhe, quando você começa a compreender isso, você vai colocando no teu inconsciente palavras, afirmações, para que aquela realidade seja transformada por meio de novos sentimentos. E isso é um poder de decisão sua, é um poder de decisão minha. Detalhe, o mundo, é o que a gente diz, né, só vai melhorar se a gente começar a mudar. E quando a gente for atacado, se eu tenho esse nível de clareza, eu simplesmente vou ouvir, mas eu já vou bloquear esse nível de declaração e, de fato, eu vou manter a minha fala num nível, né, vamos dizer assim, mais baixo, tranquilo, sereno. Por quê? Porque a fala serena, ela vai trazer serenidade à sua conversa. E eu quis trazer isso porque muitas das vezes a gente, sendo reativo, a gente começa a sentir negativo, a gente põe a pessoa com quem a gente está conversando de maneira negativa e aquela energia ela baixa muito. E eu não sei se você sabe, a energia baixa, ela constrói uma realidade muito mais facilitada do que um nível de energia elevado. Então, quanto menor a frequência de onda, mais fácil de se tornar real físico do que numa frequência de onda mais elevada. Por isso que é tão importante a gente buscar essa tranquilidade, elevar o nosso nível espiritual, a gente ter clareza naquilo que a gente está falando, né? Começar a buscar paz de espírito, buscar querer transformar, né? Principalmente pelo amor mesmo, pelo amor próprio, pelo amor ao próximo, não ser reativo, começar a ter afirmações positivas para a nossa realidade em volta começar a mudar. Então, a mensagem que eu li isso aqui hoje de manhã, e eu sempre falo isso, uma paciente minha um dia até me falou assim, doutor, é que um dia você me falou uma coisa que eu nunca esqueci, e hoje apareceu isso para mim, e eu queria compartilhar isso com você. Então comece a declarar aquilo que você quer viver, comece a sentir aquilo que você quer viver, tenha brandeza, serenidade na tua fala, para que o ambiente, as pessoas que estão à sua volta, inclusive possam sentir esse nível de energia, e que às vezes o seu lar aí ele possa se tornar um pouco mais agradável, o seu trabalho se tornar mais agradável, o seu processo de emagrecimento se tornar mais facilitado. E detalhe, gente, a 10ª turma de Mente e Corpo Leve vai iniciar agora, dia 5 de agosto. E você é meu convidado mais que especial. Eu vou deixar, né, o grupo do WhatsApp gratuito, aqui você pode entrar de qualquer lugar do Brasil, ali tem sempre dicas, informações. Se você fizer a inscrição até dia 1º, você tem um desconto aí de R$250. Dia 5 a gente vai começar, então vai ser muito bom. Essa última turma nós terminamos agora terça-feira, cara, que sensacional. Eu falei que eu entrego 7 aulas, né, ao vivo, ou seja, 7 horas. Nessa turma agora eu entreguei 13 horas de conteúdo, então foi muito mais do que aquilo que a gente programou. Mas isso por quê? Porque quando a gente vê o crescimento, o desenvolvimento das pessoas, a gente entrega mais. Quando a gente percebe, por exemplo, se você curte, se você compartilha, se você indica, se você comenta aqui nesse vídeo, eu vejo a entrega sua e eu quero entregar mais também. Aquilo que eu sei, eu posso transferir, posso ajudar você no seu crescimento, no seu desenvolvimento, no seu emagrecimento, na sua tranquilidade, na sua paz de espírito. E é isso que eu desejo a você. Então, eu gostaria que você literalmente curtisse esse vídeo. E se fez sentido para você, compartilha. E semana que vem nós estaremos aqui, de preferência sem a gripe agora, mais uma vez compartilhando um conteúdo que possa trazer algum valor aí para você. Um grande abraço e até mais.